Muito boa tarde a todos os amigos, parceiros, clientes da Go Associados. Hoje nós temos um webinar sobre um tema de ambiente de trabalho. Na verdade, a gente tem comentado muito sobre o surto do novo coronavírus do ponto de vista do seu impacto sobre a economia. Mas a gente hoje gostaria de fazer uma conversa diferente, uma conversa sobre como cada um de nós, e cada indivíduo, cada família, cada empresa, pode e deve tomar medidas para tentar conter esse surto e, no seu ambiente de trabalho, procurar também conter não só esse surto, mas adotar hábitos que sejam bons do ponto de vista de bem-estar e que ajudem a conter doenças em geral, doenças contagiosas em geral. Para isso, nós temos a satisfação, o privilégio de contar com a doutora Graça Viana, que é uma especialista no assunto, é uma especialista em infectologia. Ela é presidente da Federada do Maranhão, da Sociedade Brasileira de Infectologia, presidente do Comitê de HTLV da Sociedade Brasileira de Infectologia, e é mestre e doutora em doenças infecciosas e parasitárias pela Escola Paulista de Medicina, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão, uma autoridade no assunto de infectologia e que nos ajuda a fazer esse exercício, que é um exercício que todos nós deveríamos fazer, de melhorar o ambiente de trabalho. Afinal de contas, a gente gasta 8, 10, 12 horas dos nossos dias no ambiente de trabalho. Ao torná-lo mais saudável, nós nos tornamos mais saudáveis e criamos um ambiente de bem-estar. Então, muitíssimo obrigado, doutora Graça Viana. Para nós é uma enorme satisfação. Como eu disse, é realmente um privilégio contar com o seu tempo, com sua atenção. E mais, a doutora Graça nos fez um trabalho muito interessante, que foi pensar aquelas medidas necessárias para o ambiente de trabalho, de uma maneira original. Não só medidas gerais, que são importantes, mas tentar pensar cada ambiente de trabalho e tentar adaptá-lo às melhores condições do ponto de vista de combate a doenças contagiosas. Então, o nosso exercício aqui, que a gente quer compartilhar com aqueles que nos acompanham, será o de mostrar o produto que nós chegamos, sempre com a orientação da doutora Graça Viana. Nós elencamos aqui um conjunto de medidas que chegam a 10 medidas para o ambiente de trabalho. E eu gostaria de submeter cada uma delas à doutora Graça para comentários e orientação, que eu tenho certeza, assim como foi extremamente importante para nós, vai ser importante para aqueles que nos acompanham e que poderão nos acompanhar depois que esse webinar ficará disponível nas nossas redes sociais. Primeiro, a primeira medida preconizada pela doutora Graça: evitar contato próximo com pessoas portadoras de infecções respiratórias agudas, né? Para tanto, nossas estações de trabalho estão convenientemente separadas, né? Dando um espaço para que esse contato não seja um contato próximo. Estimulamos o home office em geral, isso independentemente da preocupação com o contágio. O home office é algo estimulado, né? Especialmente em casos de situação de imunidade frágil. Às vezes, por alguma circunstância, a pessoa está com o sistema imunológico mais fragilizado e eventualmente seja portadora de algum vírus, etc., e, portanto, deveria evitar o contágio para proteger os outros. Então, uma proteção a si mesmo e uma proteção aos outros. Além disso, uma coisa que não é muito habitual no Brasil, mas que a Caiene
está aqui com a máscara apenas para ilustrar esse fato. No Brasil é raro a gente ver pessoas usando máscaras. Agora começou a surgir com um pouco mais de frequência, né? A gente normalmente vê em hospitais, em entidades de saúde, mas é mais raro em ambiente de trabalho a gente ver as máscaras, né? E eu acho que isso pode ser um hábito saudável em determinadas circunstâncias. Depois gostaria de ouvi-la a respeito, mas a gente tomou a medida de deixar sempre, assim como se deixa açúcar, o adoçante, etc., no café, sempre haverá máscaras disponíveis no café, para se a pessoa achar que é o caso, por alguma razão, ela deva usar a máscara, ela use também, isso vai estar disponível nas salas de reunião. Então, sobre esse ponto, doutora Graça, poderia nos dar orientação, novamente agradecendo sua participação? Bem, sobre as máscaras, realmente existe indicação quando tem a possibilidade de transmissão por via aérea. Uma doença que seja transmitida por via aérea, tipo tuberculose, sarampo, as viroses em geral. Sim, aí tem necessidade de máscara. Eu vejo os médicos assim nos hospitais lavando as mãos com muito mais cuidado do que normalmente a gente faz. Agora, na impossibilidade de água e sabão, usar álcool em gel. E, naturalmente, cuidado especial após contato direto com pessoas doentes, né, antes de se alimentar e após tossir ou espirrar. E o que nós fizemos aqui nas nossas estações de trabalho foi sempre deixar um álcool em gel disponível, né? Bem como os lenços de papel disponíveis também, para que a gente sempre tenha isso, e também nas salas de reunião, né? E isso acho que ajuda a esses hábitos. Eu não sei qual seria a sua recomendação. Na verdade, isso é bastante importante. A pessoa, ao tossir ou espirrar, ela deve estar com um lenço descartável na mão, para poder cobrir o nariz e a boca, para que essas gotículas não se espalhem no meio ambiente. Porque essas gotículas da tosse e do espirro vão se espalhar. Se tiver alguém a menos de 1 metro, então essa pessoa a menos de 1 metro, com certeza vai receber essas gotículas, né, pelo ar. Então, o que é importante na lavagem das mãos, após tossir, após espirrar, ou ainda após dar as mãos, porque em escritório você cumprimenta muitas pessoas, dá as mãos, né? Ou toca em alguma outra coisa, superfícies inanimadas, objetos, telefone, escrivaninha, lápis, caneta. Então, fazer essa lembrança que sempre vai ter que estar lavando as mãos. E na hora de lavar as mãos, colocar o sabão nas mãos, abrir, colocar, exatamente essa que é a técnica em medicina, colocar o sabão entre as digitais aqui, entre os dedos, passar bastante, espalhar bastante na palma das mãos, e depois fazer isso. Então, o sabão tem que envolver toda a mão, inclusive os dedos, a ponta dos dedos, as unhas. Não necessita só colocar aqui um pouquinho e jogar água, não. Tem que lavar as mãos com cuidado, com paciência, para que o sabão atinja toda a mão, e não só alguns locais. Sabe que isso me chama a atenção, né? Quando eu vou, sobretudo quando eu vou assim a banheiros públicos, né? Aeroporto, hotel, etc. Eu vejo que as pessoas, algumas nem lavam as mãos e outras lavam muito mal, né? Agora, é uma coisa engraçada, fica, às vezes também numa reunião, depois de cumprimentar várias pessoas, a gente fica constrangido de passar o álcool em gel, né? Mas eu acho que é um hábito que a gente deve fazer com frequência, né? Agora, o que eu pergunto é o seguinte, o álcool em gel, ele, digamos, porque você não pode também sair toda hora para ir ao banheiro para lavar as mãos. Nem deixar um balde assim do lado da estação de trabalho. O fato da gente passar o álcool em gel substitui, de certa forma,
a lavagem das mãos? A literatura diz que se a sujidade não é visível, você deve usar álcool em gel. Agora, preferencialmente, se você estiver em local, em ambiente que seja possível usar água e sabão, sim. Mas caso não seja possível, use o álcool em gel que substitui. Certo. Quer dizer, no escritório, o álcool em gel resolve, mas assim, mesmo assim é bom, sobretudo antes do almoço, do jantar, etc., lavar. Tá ótimo. Deve-se utilizar a água e sabão. Uhum. E aí, então, a gente realmente recomenda usar lenço descartável para cobrir o nariz e boca ao espirrar e tossir, e todas as estações de trabalho têm gel e lenços de papel. Depois, a quarta aqui, a gente tem, recomendamos aumentar a resistência do organismo e do sistema imunológico através do combate ao estresse, né? A gente sugere algumas coisas, como meditação, yoga, atividade física, né? E a gente separou aqui uma sala para massagem, né? Então, utilizar a qualquer tempo a sala de massagem e bem-estar e considerar nossas sessões de yoga. Eu acho que essas atividades podem ajudar o organismo a ficar mais forte, não, doutora Graça? Com certeza, com certeza. A doença, qualquer patologia, ela só surge quando existe um desequilíbrio mental e físico. Às vezes é só mental, e esse desequilíbrio mental que leva à repercussão física. A patologia sempre é um desequilíbrio. Se você tem uma mente que esteja em boas condições, que você esteja sem estresse, sem preocupação, que lhe atormente tanto, que consiga alterar o seu ritmo de vida, você tem muito mais condição de se defender. Os seus anticorpos estão muito mais prontos a defender de qualquer patologia, de qualquer virose, que é o que é o nosso assunto, o novo coronavírus, desde que você tenha uma sanidade mental bem regular, continuamente, sem estresse, sem preocupação, sem essa atividade física exagerada. Tudo é um conjunto. Não pode ser... O físico tem que ter uma harmonia com a mente. Essa harmonia mente e física, psicofísica, é que faz com que haja ausência de doença. Isso é bem, bem importante. A minha experiência pessoal, assim, quando a gente está muito cansado, né, que a gente acaba ficando resfriado, pega gripe e tal, né, a gente fica mais frágil, né? E aí que o vírus consegue romper aí a resistência, né? Bom, então tem essa recomendação 5, evitar tocar nas mucosas dos olhos, da boca e do nariz, né? Gostaria de comentar, doutora Graça? Sim, porque esse novo coronavírus, não só esse novo coronavírus, mas todas as viroses de maneira geral, vírus da gripe, influenza e qualquer outro, eles são transmitidos através de superfícies, objetos contaminados. E as mãos, como a gente falou ainda há pouco, ao dar as mãos às pessoas, aquela pessoa pode estar contaminada, aí você, com essa mão contaminada, leva aos olhos, leva à boca sem querer, ou o nariz. Então, essas mucosas acabam recebendo o vírus. Então, as mucosas são apenas um receptor. Se você evitar em ambiente de trabalho, que você tem 1001 atividades, receber pessoas, tocar em objetos que são compartilhados, como telefone, mobília de grampeador, caneta, prancheta, todos são uso comum. Então, se você está manipulando essas coisas, evite levar as mãos até os olhos, a boca e o nariz. Porque uma dessas superfícies inanimadas, ou esse contato direto com outra pessoa, pode ter levado o vírus naquela ocasião e você inocular em você. Uma coisa, quando eu ouço assim, superfície inanimada, talvez uma das superfícies inanimadas que a gente mais toca
é o celular, né? Eu acho que a higienização do celular é uma coisa básica, né? Porque a gente usa toda hora, né? Todo o tempo, até para chamar um médico, a gente tem que usar o celular, né? É impressionante como é um uso intensivo, né? E aí eu acho que a gente precisa. Tem estudos mostrando, recentemente saiu um estudo, mostrando uma grande quantidade de bactérias no celular. Bactérias, até bactérias presentes no intestino grosso, bactérias que estão presentes em pele, em tecido celular, mucosas, que estão presentes no celular. Provavelmente, como o senhor falou, é um instrumento que mais se utiliza no dia a dia, é o celular. É impressionante, né? E aí tem uma outra recomendação aqui: não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas, né? Então, aqui a gente adotou uma providência de cada estação de trabalho tem um copo individual, né? Tem o copo personalizado, né? E aí evita, né? Atenua um pouco esse compartilhamento, né? Saiu até há poucos dias um estudo sobre esse novo coronavírus. Eu tenho a impressão que foi ontem que saiu esse estudo, em que o vírus está presente em grande quantidade na saliva, no sangue e nas fezes. Então, aí a saliva, você acaba de beber um copo, deixa ali, aí outro utiliza, então o vírus está lá presente. O garfo, a colher, prato, né? Todos esses utensílios de uso pessoal podem estar contaminados. Agora, aqui até eu faço uma pergunta que transcende o ambiente de trabalho, né? Mas a gente, às vésperas do carnaval, que recomendação especial? Porque carnaval sem um certo compartilhamento fica meio sem graça, né? De uso pessoal deve ser assim, não pode dividir garfo, faca, copo, não pode, né? Agora, se a pessoa tiver com uma queixa respiratória, que a pessoa não fique naquele local, que se afaste, e com algum sintoma respiratório, tosse, coriza, dor de garganta, mal-estar, fadiga, dor no corpo, dor na cabeça, que não permaneça naquele local em que provavelmente vai contaminar outras pessoas. Certo, certo. Ser um carnaval com moderação, né? Agora, aqui, depois tem manter o ambiente de trabalho limpo, arejado, bem ventilado. E uma coisa que é muito comum é o problema do ar-condicionado, né? E aqui a gente realiza uma limpeza do ar-condicionado a cada 60 dias. Parece razoável? Alguma recomendação especial para ar-condicionado? Não, é muito bom. A limpeza de 60 dias está excelente, porque fazendo a limpeza do filtro do ar-condicionado, isso aí retira toda a sujidade, inclusive as bactérias, os micro-organismos que possam estar atestados. É importante também limpeza das portas, principalmente as maçanetas da porta. As maçanetas da porta é um grande veículo de transmissor de bactérias. As maçanetas das portas. Lembrar que as pessoas da limpeza não podem abrir as maçanetas da porta com luva nas mãos, porque geralmente a gente vê a pessoa está limpando e ela pega com a maçaneta com a luva. Então, isso aí tem que ser uma educação continuada, dizer que ela não pode fazer isso, tem que retirar a luva ao abrir as portas. E essa limpeza diária de portas, de maçanetas, de janelas, para não se acestar micro-organismos no local do ambiente. Agora, o ar-condicionado, infelizmente, a gente não pode tirar, tem que usar e fazer a limpeza, como o senhor acabou de falar. 60 dias é o ideal. Que bom. Que bom. Depois, a gente tem aqui também utilizar a lixeira com acionamento por pedal, né? E, na verdade, a gente procurou adaptar todas as lixeiras. Eu imagino que seja para evitar o contato direto, né, com o vaso de lixo e tal.
Exatamente, é evitar o contato direto com as mãos para que as mãos contaminadas não vá aos olhos, à boca, ao nariz e leve esse vírus para o seu organismo. Sendo acionado com o pedal, você pega com o pé, pronto, não tem problema nenhum. Uhum, perfeito. Depois a gente tem desinfetar as superfícies inanimadas, né, como vidro, metal e plástico, com álcool 70% ou peróxido de hidrogênio ou hipoclorito de sódio. Disponibilizar álcool em gel nas estações de trabalho, que eu já mencionei, e a limpeza é feita diariamente, né, nas estações de trabalho, e a gente recomenda uma limpeza adicional pelo colaborador quando necessário, né, porque a limpeza é feita pela manhã. Naturalmente, pode, ao longo do dia, eventualmente o colaborador tenha que, ele ou ela, limpar, né, para garantir a limpeza permanente, né? Na prática, o que a gente utiliza, o que a gente vê em escritórios e na maior quantidade de ambientes é limpado com álcool a 70%, que é menos oneroso e mais prático para o pessoal da limpeza. Álcool a 70% desinfecta todas essas superfícies, mesa, cadeira, escrivania, portador de lápis, de caneta, todas essas pranchetas de plástico, pode desinfectar com tudo isso. Muito bem. Depois aqui também a gente tem evitar o uso compartilhado em escritório de telefones, né? Realizar a limpeza dos celulares, que a gente já mencionou, pelo menos 2 vezes ao dia, com álcool em gel, e naturalmente os telefones fixos, os aparelhos também serem limpos, né, com álcool, de forma a evitar, né, e também evitar compartilhar, né? Isso. O álcool a 70% retiraria a maior parte desses micro-organismos. Então, seria uma boa solução para esses objetos de uso compartilhado. E tem também algumas perguntas que chegaram aqui pela internet e que o Vicente e a Caiane podem gentilmente nos ler, né? Haveria mais algum ponto assim que talvez a gente não tenha colocado aqui, doutora Graça? Eu lembraria apenas a distância mínima entre uma escrivaninha e outra. Que seja, que a gente vê em alguns locais, principalmente repartições públicas, que os birros, as escrivanias estão muito próximas umas das outras. Então, é recomendável que seja uma distância mínima de 1 metro entre uma e outra. Porque não é o caso de vocês, mas a gente está falando de maneira geral, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. E Vicente, você gostaria de ler a primeira pergunta e depois a Caiane lê a segunda e assim a gente vai? Oi, boa tarde. Primeira pergunta aqui que veio do Ricardo, perguntando aqui se existe uma vacina para o coronavírus. Não, infelizmente, até agora não tem uma vacina para o novo coronavírus, mas existem algumas propostas que até o final do primeiro semestre, junho, julho, esteja saindo. Bom, a febre está sempre presente nos casos de coronavírus? Não. Esse é importante notar, porque apesar de ser das manifestações que o Ministério da Saúde está colocando, febre, mas a febre, ela nem sempre está presente no quadro clínico do portador do novo coronavírus. A febre, ela pode estar ausente em crianças, em idosos, em pacientes com doenças crônicas, como diabetes mellitus, como artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico, doenças crônicas de uma maneira geral. E ainda em pacientes imunodeprimidos, pacientes portadores de alguma imunodepressão. Aí a febre não está presente, mas isso não significa que o indivíduo não esteja infectado. Aí tem que ver outras manifestações e também confirmar pelo exame laboratorial. Outra pergunta aqui por que esse nome COVID-19? Esse nome saiu há poucos dias, há 2 dias, porque CO de coronavírus, corona, de vírus, e 19, porque foi em dezembro que se iniciou essa epidemia na China,
e em Wuhan, e 2019, por isso que ele é 19. Doutora Graça, como devem ser os cuidados com as catracas que utilizam a digital na entrada de um condomínio, uma vez que o fluxo de pessoas em geral é grande? Exatamente. Tem que ser limpo com álcool a 70%, não tem outra coisa. Porque essas catracas, além de devem ser lavadas com água e sabão pelo menos uma vez por semana. É uma limpeza que deve fazer uma vez por semana, né? Mas agora, diariamente, deve ser limpo com álcool a 70%. Olha, eu até agradeço essa pergunta, porque é tão óbvia, no entanto, a gente não tinha pensado nisso. Eu acho uma sugestão, doutora Graça, não sei o que lhe parece, porque a gente tem várias passagens com digital, né? Era a gente deixar um álcool gel logo depois, né? Porque daí a pessoa usa e passa o álcool gel, e junto com o álcool em gel a gente deixa essa cartilha, né? Para já, inclusive, orientar a pessoa, etc. Já serve como um checkpoint de informação, né? Interessante. Mais uma pergunta. Existe algum medicamento específico para tratar o coronavírus? Não. Em todos os tratamentos realizados até o momento, na China e outros países, em que há casos confirmados do novo coronavírus, não existe um tratamento específico, não existe um antirretroviral, não existe um antibiótico, não existe. Existe um tratamento sintomático. Se o paciente tem manifestações leves, tosse, coriza, espirro, dor no corpo, então vamos tratá-lo com essa sintomatologia. Se o paciente evolui para pneumonia e talvez o caso mais grave, insuficiência respiratória, então levar para o UTI, tratar com ventilação mecânica se necessário e a medicação que for necessário de suporte para que o paciente consiga sobreviver àquela virose. Porque, na verdade, o coronavírus, ele, não só esse novo coronavírus, né, que é o que a gente está falando, Covid-19, ele vai desde manifestações leves até manifestações graves, gravíssimas, chegando à morte, que foi o caso daquele médico que ele recebeu da paciente, né, a transmissão ocorreu de uma paciente para ele evoluiu para pneumonia e insuficiência respiratória, foi entubado e acabou indo à morte. Então, o tratamento é sintomático, é de suporte, não existe tratamento específico. Doutora Graça, eu tenho uma pergunta. Por quanto tempo eu posso manter a máscara no meu rosto? Eu devo descartá-la assim que eu tossir ou como que funciona? Existem algumas normas que você não pode ter, por exemplo, profissional de saúde é diferente da população em geral, né? Mas algumas normas em geral. Se for para o profissional de saúde, então, após cada procedimento, ele tem que descartar. Agora, a população em geral, que esteja apenas evitando de outras pessoas portadoras ao seu redor, pode ser reutilizada desde que não haja sujidade visível, desde que não esteja úmida a máscara e que não passe mais do que 5 dias, seja assim que tiver alguma noção de sujidade ou de umidade, alguma coisa assim diferente, que seja trocada a máscara. Doutora Graça, queria fazer uma pergunta. Recentemente eu ouvi num programa de rádio um especialista comentando que quando surge um vírus novo, como esse coronavírus, em geral a taxa de letalidade do vírus ele é maior no início da epidemia. Esse especialista disse que o vírus ele tem uma tendência a se adaptar ao organismo do hospedeiro, de modo que ele não mate o hospedeiro e continue se reproduzindo. Isso procede? O que a senhora poderia comentar sobre isso? Isso aí lembra muito a epidemia que teve do coronavírus em 2002, que foi o SARS, atingiu uma taxa de letalidade de 9,5%, 9,5%, uma taxa de letalidade muito grande, foi o SARS em 2002, 2003. Agora, a taxa de letalidade já exposta para esse novo coronavírus, esse de dezembro para cá, tem colocado uma taxa de 2 a 4,3%. Alguns estudos
em hospitais da China tem mostrado uma mortalidade de até 4,3%. Mas, em geral, a Organização Mundial de Saúde está dizendo que tem uma taxa de 2%. O que significa isso? O vírus de 2002, o SARS, era mais agressivo? Provavelmente era mais agressivo do que esse agora, que nós temos uma taxa de mortalidade menor. E o que você falou, à medida que vai atingindo, vai evoluindo a epidemia, vai diminuindo a taxa de mortalidade, talvez isso vai depender da patogenicidade do vírus e da dimensão em que vai atingir essa epidemia. Aí a gente não tem resposta para saber se essa taxa de mortalidade vai aumentar ou não, porque ainda é um novo vírus, como o nome está dizendo, um novo coronavírus, não se tem muita informação acerca dele. O período de transmissibilidade tem algumas questões a serem esclarecidas e várias outras questões que ainda não estão bem determinadas nesse vírus. O que se sabe é que ele é um vírus de menor patogenicidade em relação ao que ocorreu em 2002, a epidemia, tá? Por quê? Porque a taxa de mortalidade estimada até agora tem sido menor. Nós estamos no máximo 4,3%, enquanto o de 2002 foi 9,5%. Uma taxa de mortalidade muito grande e com uma população menor. A população atingida naquela época foi em torno de 8 mil pessoas. E aqui nós já temos mais do que 45 mil pessoas. Mais uma pergunta. Como que as pessoas podem se proteger usando o transporte público? As mesmas orientações. Se você colocar a mão naquele... e todo mundo coloca a mão para ficar em pé, você tem que depois lavar a mão com água e sabão, ou então usar álcool em gel. Não tem outra alternativa, porque todo mundo está utilizando aquele mesmo espaço, colocando suas mãos lá. A gente não sabe quem é contaminado ou não. Ao passar próximo de uma pessoa, você vai ter que, provavelmente, você vai ficar a menos de 1 metro de uma pessoa do seu lado. Se for possível, não. Não fique menos de 1 metro ao lado de uma pessoa. Mas, se não for possível, você vai ter sabendo que tem um risco de estar ao lado de uma pessoa infectada, contaminada. Mais uma dúvida aqui que tem o vírus está presente somente em secreções respiratórias? Não, ele está presente, a gente já viu vários relatos na literatura, ele está presente nas fezes, por isso é que ele dá no quadro clínico, ele dá náuseas, dá vômito, dá alterações, né, gastrointestinais, está presente nas fezes, está presente no sangue e presente nas secreções também, nas secreções de vias aéreas. Na saliva também está presente. A doutora acredita que os médicos e a população brasileira estejam preparados para receber com toda a força esse vírus, ou não temos estrutura? Sim, com certeza. O Ministério da Saúde ele tem um setor, que é um setor exatamente para isso, que lida com essas epidemias, e ele está preparado não só de pessoas expertas, pessoas que realmente têm conhecimento acerca dessas viroses, dessas epidemias, como também tem uma estrutura muito bem já instalada, já pronta para agir caso chegue algum caso confirmado aqui no Brasil, que até agora não temos nenhum caso confirmado. Olha, doutora Graça, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira nessa conversa, mas a gente já está abusando do seu tempo. A gente queria agradecer enormemente a precisão, a objetividade com que nos respondeu e a paciência com que nos respondeu aí as várias questões. Muitíssimo obrigado aqui em nome da Go Associados, em nome de todos os colaboradores, dos nossos amigos, parceiros, e esse vídeo ficará disponível no nosso site e nas nossas redes sociais para que seja ouvido, visto aí pelo maior número de pessoas. Acho que há informações muito úteis e que vão nos ajudar em relação ao coronavírus, mas a exemplo do que ocorreu com outras epidemias, eu acho que à medida que a gente se fortalece para combater uma determinada epidemia, há um ganho geral de criação de ambientes mais saudáveis, de mais bem-estar, e é exatamente isso que a gente quer, e por isso sua participação foi tão importante. Muitíssimo obrigado, doutora Graça. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando dessas
informações com vocês. E muitíssimo obrigado. Bom carnaval. Para todos nós, um grande abraço. Até logo. Boa tarde a todos.